Olá, turma! Na aula de ciências, o assunto abordado será matéria. O que é matéria? Matéria são todas as coisas que podemos ver. Por mais diferentes que pareçam uma das outras, elas possuem características em comum, porque toda matéria ocupa um lugar no espaço e possui massa, que é a quantidade presente em um corpo. Então, chamamos de matéria tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço e pode, portanto, de alguma forma ser medido. Por exemplo, madeira, alumínio, ferro, ar e etc. Aqui temos alguns exemplos, não é? De matéria, portanto, eles já são chamados de corpos, porque eles têm uma forma limitada. Aqui, ó. O nosso material escolar é matéria? É. Os móveis da nossa casa, a janela, a porta, as árvores, os brinquedos são exemplos de matéria, porque todos eles ocupam um lugar no espaço e possuem massa. O que chamamos de corpos? Corpos são porções limitadas de matéria. Eles são constituídos por pequenas partículas chamadas átomos. A matéria também é formada de átomos, porque o corpo vem da matéria. Objeto. O que é objeto? Objeto ele é um corpo que ele é fabricado para um determinado fim, para uma utilidade. Aqui nós temos o exemplo. A árvore é a matéria. Aqui nós temos o corpo, que é uma porção limitada dessa matéria, e objeto, que foi transformado e tem uma utilidade, né? Foi feito com um fim, com uma finalidade. Aqui, o mármore, o corpo, que é uma porção dessa matéria, e o objeto, que essa matéria foi transformada e agora ela tem uma utilidade. Aqui o ouro, o corpo e o objeto. O látex, a matéria. O corpo, porque é uma porção dessa matéria. E o objeto, porque foi uma matéria que foi transformada e agora ela tem uma utilidade. Agora veremos as características da matéria. A matéria tem como característica o estado dela sólido, líquido e gasoso. Estado sólido, ela tem uma forma definida. Líquido, ele não tem forma definida. O formato dele é o recipiente em que se é colocado, não é? E o estado gasoso também. O sólido, nós temos o livro, o caderno, a cadeira, todos eles têm forma definida. O líquido, além da água, nós temos suco, refrigerante, leite, são matérias em estado líquido. Aqui a água no estado sólido, mas nós vemos que o que? Sólido é uma característica da matéria que tem uma forma definida. Então, os móveis da nossa casa são matéria em forma sólida, na característica sólido. O líquido e o gasoso. Agora, as propriedades gerais da matéria, quer dizer que todas as matérias, né, toda matéria tem que ter essas propriedades, que é massa e volume. Massa é o quê? É a quantidade de matéria de um corpo, que ela vai ser medida por quilo. Então, o nosso corpo, quando a gente pesa numa balança, a gente pesa o quê? A nossa massa, porque é o peso, a quantidade do nosso corpo, de matéria que tem o nosso corpo. Volume é o espaço que esse corpo, que essa matéria ocupa, o lugar, o espaço, não é? Agora nós temos outras propriedades. Aqui cada uma distinta, porque tem a impenetrabilidade. O que é impenetrabilidade? É uma coisa impenetrável. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Se eu tenho um caderno, eu tenho que retirar aquele caderno para colocar outro no lugar dele. Se eu colocar outro caderno em cima, já está dizendo, está em cima, não está no lugar daquele.
Então, dois corpos eles não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Veja bem, é mesmo lugar e mesmo tempo. Aqui tem esse recipiente com água e aqui tem um peixe dentro do recipiente com água. Se observar, diz não, os dois estão, a água e o peixe estão ocupando o mesmo lugar ao mesmo tempo. Não, não estão. Porque se você observar aqui, veja que a quantidade de água, a medida de água, ó, foi alterada. Então, se a medida de água subiu, é porque o peixe está ocupando o lugar dele, não está ocupando o lugar da água. Então, impenetrabilidade é isso, dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar. Divisibilidade vem de quê? Dividir. Então, é a matéria que é reduzida em partículas menores. Aqui o exemplo, uma pedra. Ela foi reduzida em tamanhos menores. Agora, elasticidade é o quê? É a matéria que retorna ao volume inicial após cessar a força. Aqui nós temos um exemplo de uma mola. A força é o quê? A força humana aqui puxando essa mola, ela vai alterar, mas na medida que parar de puxar, na hora que essa força cessar, ela vai retornar ao tamanho dela inicial. O elástico aqui, ó, esticando esse elástico, por isso que chama elasticidade. Ele aumenta o volume. Por quê? Por causa da força que está alterando ele. A partir do momento que essa força aqui parar, ele retorna ao seu tamanho. Nós temos também, como exemplo de elasticidade, a nossa pele, não é? Por isso que a gente cresce, a gente engorda, emagrece. A mulher, quando está gestante, a barriga dela aumenta o tamanho e depois retorna, porque a nossa pele, ela tem elasticidade. Então, a elasticidade é isso. Aumenta o volume e depois ele retorna ao tamanho de antes. Temos também a compressibilidade, que consiste a compressibilidade em ter o volume reduzido quando é submetido a uma determinada pressão. Aqui nós temos alguns objetos e tem o ar aqui. Essa força aqui vai retirar o ar, olha aqui. E olha o tamanho que ele reduziu. Então, esse volume ele foi reduzido porque ele foi submetido a uma pressão. Então, nós vimos que matéria é o quê? É tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Que a matéria, ela tem como características o estado sólido, líquido e gasoso. Que as propriedades gerais de toda matéria é massa e volume. E tem também outras propriedades gerais, que é impenetrabilidade, divisibilidade, elasticidade e compressibilidade. Bons estudos e até a próxima!